Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Eu sou o pastor Carlos Coelho, da Igreja Assembleia de Deus em São Paulo, e hoje, mais uma vez, eu quero aqui compartilhar com os irmãos mais um tema da Palavra de Deus. Eu estou com uma série de várias mensagens, são mais de 30 mensagens que falam sobre a vitória de Gideão sobre os midianitas. Esse tema, ele está subdividido em mais de 30 temas, vários, tá? Então, assim, é um estudo, um tema muito profundo, e eu quero abordar esse assunto com os irmãos, os amados ouvintes, com o passar do tempo, amém? Hoje eu quero falar sobre o tema: Deus envia um profeta para falar aos filhos de Israel nos dias de Gideão. Este texto está escrito no livro dos Juízes, no capítulo 6, versículos 7 e 8, que nos diz assim: E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, nós estamos aqui diante de um texto da palavra do Senhor que nos diz que nos dias de Gideão, os filhos de Israel clamou ao Senhor por causa da opressão sofrida na mão dos midianitas. E como resposta da sua oração, Deus levantou um profeta para falar aos filhos de Israel. Eu vou citar nesta mensagem aqui qual foi o teor da mensagem que esse profeta falou aos filhos de Israel. O que é que Deus exigiu, o que é que Deus solicitou para o povo, a fim de que obtesse esse livramento na mão dos midianitas. Nós entendemos que Deus, Ele é um Deus compassivo e perdoador, mas muitas das vezes, quando as ruínas que acontecem na nossa vida é consequência dos nossos erros e dos nossos pecados, ou muitas das vezes quando nós passamos por uma grande aflição, uma grande provação na nossa vida, e nós começamos a orar pedindo a Deus por um livramento, que nos conceda a bênção, pode ter certeza que quando Deus levanta alguém para falar conosco como resposta da nossa oração, ou quando o Espírito Santo ele fala diretamente com o nosso coração, pode ter certeza que Deus ele sempre exige algo em troca para nos conceder a bênção. É lógico que sabemos que o nosso Deus ele não é um Deus assim interesseiro. Pastor Carlos, mas Deus ele é um Deus interesseiro, não é nesse sentido que eu estou dizendo. Ora, existe essa reciprocidade entre Deus e nós. Eu vou citar como exemplo aqui quando o povo de Israel clamaram ao Senhor para que os livrasse das mãos dos midianitas, e quando Deus levantou o profeta para falar com o povo, você vai ver o que Deus exigiu do povo para eles receber essa bênção. Amém? Vamos lá? Olha, veja bem. A Bíblia nos diz assim, que Israel clamou ao Senhor por ajuda, e como resposta do seu clamor, lhes envia um profeta. Então Israel estava passando por aquela grande aflição, os midianitas vinham, destruíam suas lavouras, roubavam o seu gado. Israel sofreu uma perseguição de 7 anos nas mãos dos midianitas. Então a aflição do povo era grande, 7 anos para eles era uma verdadeira eternidade. E Israel começou a clamar ao Senhor, pedindo por ajuda. E como resposta do seu clamor, aí Deus mandou um profeta, não é? E aí, quando Deus manda o profeta para falar conosco, algo Deus tem para dizer conosco, porque o profeta de Deus, no Antigo Testamento, em qualquer momento, quando Deus levanta uma pessoa para advertir o povo, pode ter certeza que algum significado tem, alguma exigência de Deus tem para com a vida desse povo. Então, assim, a Bíblia diz que como resposta ao apelo de Israel por ajuda, o Senhor enviou um profeta que lhes disse o que ele havia feito por eles e como eles se comportavam desobedientemente. Apesar desta resposta, não significa que ele não iria ajudá-los. Amém? Então, mas assim, Israel se comportou desobedientemente, mas eles finalmente voltaram-se para Deus, e isso foi importante. Então, quando lemos na Bíblia, nós vemos que quando Israel apelou a Deus, pedindo ao Senhor para que os livrasse das mãos dos midianitas, Deus, ele enviou o profeta para falar com o povo, certo?
Então, quando Deus levantou o profeta, um profeta desconhecido, a Bíblia não menciona o nome desse profeta, a Bíblia nos diz que Deus começou a usar o profeta para falar com o povo, né? E aí Deus começou a falar com o povo de Israel tudo o que o Senhor havia feito por eles, sabe? Então Deus, ele é assim, Deus, ele, que nós como seres humanos, nós temos uma tendência de esquecer dos benefícios que o Senhor fez por nós. E Deus, quando ele vê que quando nós passamos por uma determinada aflição na nossa vida, que Deus vê que a gente começou a se esquecer dos benefícios que ele fez por nós, antes de nos chamar ao arrependimento, antes de nos chamar ao conserto, aí Deus começa a lembrar. Quando a gente começa a parar, meu Deus, o Senhor não me ouve mais. Gideão falou assim, o Senhor nos desamparou, o Senhor nos entregou nas mãos dos midianitas, por que nos sobreveio tudo isto? Então, mas aí Deus havia usado o profeta para falar com o povo tudo que o Senhor havia feito por eles. Eles estavam lá na terra de Canaã e o Senhor começou a lembrar a eles. Olha, eu tirei vocês da terra do Egito, eu abri o mar vermelho, eu vos conduzi com segurança, vos dei muitos livramentos durante os 40 anos que vocês estiveram no deserto, nunca deixei faltar nada. Dei água, dei comida, dei roupa, dei sandália, dei livramento. E agora, quando vocês entraram na terra de Canaã, o que eu pedi para vocês? Para que exterminasse esta gente ímpia da terra, mas vocês fizeram o concerto com eles e ainda passaram a adorar os deuses deles. E aí Deus começou a lembrar a Israel todos os benefícios que o Senhor havia feito por eles no passado. E aí Deus falou assim, depois que eu vos concedi todas essas bênçãos, vos dei livramento, vos prosperei, vos dei a terra da promessa, terra que emana leite e mel, e agora quando vocês ocuparam a terra, aí vocês passaram a se comportar desobedientemente. E é por isso que vocês estão passando por isso, que vocês não me adoram mais, vocês adoram os deuses desta gente, vocês se esqueceram de mim. O povo estava dizendo que Deus havia se esquecido deles. Gideão até chegou a dizer, o Senhor nos desamparou, mas foi pelo contrário. Foi o povo que se esqueceu de Deus, foi o povo que desamparou Deus, foi o povo que deixou Deus. Então, assim, se você não deixar Deus, Deus jamais vai te deixar. E mesmo que você deixe Deus, o Senhor sempre estará disposto, esperando que você volte para a presença dEle. Então aí, apesar desta resposta, quando Deus levantou o profeta para falar com o povo de Israel, inicialmente Deus não assumiu nenhum compromisso de livramento para com eles, não é? Então, mas também isso não significa que Deus não iria ajudá-los. Deus não estava se negando a ajudar, mas primeiro Deus lembrou a eles e chamou a eles ao arrependimento. Deus queria conserto para que pudesse atuar na causa do povo. Então Israel ficou assim, se comportando desobedientemente, mas graças a Deus que finalmente eles voltaram para o Senhor, isso foi importante. Deus se esqueceu do passado, que Israel fez, o Senhor apagou as transgressões do povo, viu que o povo começou a clamar ao Senhor, e aí Deus se voltou para o povo. Então assim, o importante é você se voltar para Deus, não importa o que você fez no passado, ou já deixou de fazer, não pratica mais, agora você voltou para Deus, o Senhor também voltará para você. Ninguém tem o direito de te julgar pelo passado, pelo que você fez, pelos erros que você cometeu. Importante que você voltou para Deus, o Senhor perdoou todos os teus pecados. E quem te acusa entrará em condenação. Porque ninguém tem o direito de te condenar, de te acusar por nenhum pecado que aquele glorioso Deus já te perdoou. Porque se Deus já te perdoou e alguém está te condenando, esta pessoa estará atraindo condenação para si, porque Jesus mesmo disse na sua palavra, não julgueis para que não sejais julgados. Se o Senhor não te julga por isso, ninguém tem o direito de te julgar. Então o profeta começou a lembrar a Israel como eles se comportaram desobedientemente às leis de Deus.
e se esqueceram das maravilhas do Senhor no Egito. Olha, tantas maravilhas que Deus fez na vida do povo. Mandou 10 pragas, não foi? Mandou 10 pragas para mover Faraó a deixar o povo ir. Abriu o Mar Vermelho. O povo fez a festa, fez uma Páscoa, imolou o cordeiro, aspergiu o sangue do cordeiro nos umbrais das portas, despediu o Egito. Deus deu graça para que as mulheres recebessem presentes das suas patroas, e assim o povo saiu rico, rico e maravilhado. Deus abriu o Mar Vermelho, o exército de Faraó morreu afogado, o Senhor conduziu o povo, foi só livramento, só maravilha. Até a água da rocha Deus fez sair no deserto para o povo beber. Então, mas aí, o que aconteceu? Quando eles chegaram lá na terra de Canaã, eles se esqueceram. É triste, né, quando isso acontece. As pessoas só se lembram de Deus na hora que está passando por dificuldade, na hora da prova. Depois que prospera, recebe a bênção, recebe a cura, está nadando no rio da bênção, aí começa a se relaxar, esquecer das maravilhas do Senhor. Aí daqui a pouco, a prova vem de novo, você precisa voltar para a minha presença, você está distante de mim. Você está nadando no rio da bênção, mas você está se esquecendo. Você não está se comportando obedientemente à minha presença, como você falou que iria obedecer. E agora, Deus te deu de tudo, aí você começa a esquecer. Meu Deus, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, aí praticar isso, praticar aquilo. E aí começa a se relaxar, começa a pisar nos irmãos, começa a trancar sua mão para não ajudar o seu próximo, começa a se tornar egoísta, já não tem mais amor pelas pessoas, e está lá frequentando a igreja no seu carrão lá, paz, irmão, eu estou na bênção, tá? E Jeová está vendo, meu servo não está mais se comportando obedientemente à minha presença. Aí daqui a pouco a prova vem, justamente para você voltar-se para Deus. Aleluia, glória a Deus. Então, embora Israel, eles tenham sido infiéis a Deus, eles clamaram ao Senhor por sua ajuda, sem perceber por que isto estava acontecendo com eles. O próprio Gideão disse: Senhor, por que nos sobreveio tudo isto? E aí então Deus enviou um profeta para lembrar ao povo de Israel quem era o verdadeiro Deus. Não era Astarote, não era Baal, não era Milcom, não era Moloque, não eram os deuses dos cananeus. Aí o Senhor começou a usar o profeta para falar com eles quem era o verdadeiro Deus. Quem foi o verdadeiro Deus que cuidou de vocês no passado, que vos livrou, que vos abençoou, que vos prosperou, que fez cumprir a promessa que fez Abraão, Isaque e Jacó, dando-vos a terra da promessa? Quem foi o Deus que cuidou de vocês? E o povo está lá clamando ao Senhor por causa dos midianitas. E assim, com rapidez, Israel abandonou, esqueceu. Nós não precisamos mais de Deus. A terra que a gente está mana leite e mel. Aqui a terra já está toda trabalhada. E aí o povo começou a beber, folgar, se misturar com aquelas gentes. Aí Deus está lá do céu olhando. E aí Josué já tinha morrido. Quando Josué morreu, o povo se desviou de Deus. Aí Deus levantava um juiz. Enquanto o juiz estava vivo, o povo servia o Senhor. Quando o juiz morria, o povo se desviava. Aí daqui a pouco os inimigos vinham, tornavam a oprimir o povo. O povo clamava e Deus levantava outro juiz. Embora Israel eles tenham sido infiéis a Deus, eles clamaram ao Senhor por sua ajuda. E Deus, ele é um Deus compassivo. Israel peca, Deus perdoa. Israel peca, Deus perdoa. Mas Israel se arrepende, Israel volta, e Deus vai assim, conduzindo o povo pela sua infinita misericórdia. Porque se Deus for, se irá, Deus destrói, acaba com tudo. E o nosso Deus não tem esse pensamento de destruir pessoas, mas sim de salvá-las. Quando as pessoas morrem, eles morrem pela sua própria condenação. Não é Deus que está matando, não é Deus que está destruindo. São as consequências dos seus pecados que estão devorando e acabando com eles mesmos. Aí as pessoas ficam julgando, é Deus que está matando, é Deus que está destruindo. Não, é o próprio pecado deles que está acabando com eles mesmos, porque eles não queriam se voltar para Deus.
Então Deus só levantou o povo, levantou o profeta quando o povo clamou. Quando Deus levantou o profeta, quando o povo clamou, Deus levantou o profeta. Quando o profeta falou com o povo, falou para eles que o segredo era eles se arrepender dos seus pecados, abandonar as práticas erradas, abandonar a idolatria. Levantou até Gideão para destruir o altar de Baal e convocar o povo a um avivamento. Então, João capítulo 9, versículo 31 diz assim, ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Então, assim, aí o profeta também falou, assim diz o Senhor Deus de Israel, reuniu o povão lá. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão. Olha, aí Deus começou a lembrar Israel. Começou a lembrar. Vocês se esqueceram que eu sou o Deus, que vos tirei da terra do Egito, vos tirei da casa da servidão. Vocês amassavam barro para Faraó. Vocês viveram 430 anos na escravidão. Eu vos dei esta terra e agora vocês estão começando a me clamar por misericórdia para livrar vocês das mãos dos midianitas. Eu estou disposto a vos livrar, mas vocês precisam voltar para a minha presença, largar essas práticas de idolatria e me servir ao único e verdadeiro Deus. O próprio pai de Gideão, Joás, falou assim, se Baal é Deus, ouve-os. Vocês não estão clamando por Baal, então vá clamar por Baal. E quem disse que Baal ia ouvir eles? Porque o único e verdadeiro Deus é o nosso Deus. Todos os outros deuses são falsos. O único verdadeiro Deus, verdadeiro é o Deus de Israel, o Deus da Igreja de Cristo. E assim, o povo começaram a conscientizar, nós estamos passando por tudo isso. É por causa dos nossos pecados. Olha, o povo não é inocente não, irmãos. O povo estava consciente. Porque quando eles começaram a clamar ao Senhor, eles falaram assim, esses males estão nos acontecendo por causa dos nossos pecados. Mas isso não ia passar em branco. Que eles iam clamar, receber a bênção, não, Deus queria alguma coisa em troca. É o conserto, é o arrependimento, é a conversão. Tem que voltar para o Senhor, não tem outra saída. Aí o profeta falou assim, assim diz o Deus de Israel, do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão. Este versículo me faz lembrar o que o profeta falou ao povo de Israel nos dias de Gideão, o que o Senhor havia dito a Israel nos dias de Moisés. Está lá no Êxodo, no livro de Êxodo, no capítulo 14, versículos 21 e 22, que nos diz assim, então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. E o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram como muro à sua direita e à sua esquerda. Quer dizer, quando o Senhor abriu o mar vermelho, estava acontecendo o quê? O Senhor já havia tirado Israel da terra do Egito, da casa da servidão. Eles já não estavam mais na casa da servidão. Eles estavam ultrapassando o Mar Vermelho. Eita maravilha, esquecer do Egito, o Egito ficou para trás, nós agora estamos atravessando o Mar Vermelho. Moisés foi lá com o seu cajado e tocou nas águas do mar, e as águas se abriram, ficaram como duas paredes gigantes em torno do povo, e o povo passou em terra seca. O Egito nunca mais. Quando o mar fechou, dividiu a terra que eles iam para a terra do passado. Agora tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Nós agora somos nova criatura em Cristo Jesus. O mar se fechou, o Egito ficou para trás e daqui para frente, além do rio, além do mar, é uma nova vida. É isso que Israel tinha que fazer. Mas quando eles chegaram lá, quando Moisés morreu, Josué morreu, o povo se esqueceu das maravilhas que o Senhor havia feito por eles, irmãos. E aí o profeta falou assim, vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos os que vos oprimiam. Livrou Israel da mão dos egípcios.
derrotou Jericó, os moradores de Ai, os cananeus, todo aquele povo que habitava a terra de Canaã. O Senhor livrou a eles, dando vitórias magníficas, de gente que eles jamais tinham um exército suficiente para vencer aquele povo, se não fosse a misericórdia do Senhor para dar as vitórias de Israel na guerra para ocupar a terra. Então o Senhor começou falando assim: mas eu vos livrei da mão dos egípcios e de todos os que vos oprimiam. Êxodo capítulo 20, versículos 1 ao 5 nos diz assim: então falou Deus todas estas palavras, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Olha o que o Senhor falou: eu vos tirei da terra do Egito, vos tirei da casa da servidão. Olha a recomendação de Deus: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás. Está vendo aí a recomendação de Deus? Não era para Israel ter outros deuses além dele. E o que eles fizeram? Abandonaram Deus e trouxeram outros deuses para si. Então o Senhor falou: bom, Israel não precisa mais de mim, que eles vão clamar lá para o Deus deles. Se eles nos falar que é o Deus deles, eu não tenho mais nada com Israel. Israel não me quer. Mas na hora do aperto, que eles viram que os deuses dos cananeus, os deuses deles, não podiam livrá-los, aí Israel começou a se lembrar de quem era o verdadeiro Deus, que curou, libertou, salvou, deu vitória e cumpriu promessas. É o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, que criou os céus e a terra. Então, quando o povo voltou-se para Deus, Deus voltou-se para eles. Em outra mensagem, eu vou falar que depois do profeta, Deus levantou um anjo, já separando e levantando Gideão para organizar o exército para livrar o povo da mão dos midianitas. Então, o profeta antecedeu o anjo veio depois. Então, assim, aí o Senhor também falou por intermédio do profeta assim: os expeli de diante de vós e a vós dei a sua terra. Então Deus falou: eu expulsei essas gentes de diante de vós e essa terra que vocês estão ocupando foi eu que dei. Eu que dei. E agora os midianitas queriam tomar. E Deus queria mostrar para Israel que ele ainda é o Deus do passado, que ainda livra, salva, perdoa, liberta e dá livramento para o seu povo. Mas Deus queria conserto, Deus queria arrependimento, Deus queria que o povo voltasse para ele, voltasse a fazer a sua vontade e passasse a adorar a ele como o único e verdadeiro Deus. Então, aí você fala assim: ah, pastor Carlos, mas por que Deus expulsou os cananeus de suas terras para dar a terra para Israel? Deus não estava sendo injusto? Não. Primeiro, deu dois motivos. Deus deu a terra de Canaã para Israel como cumprimento das promessas que ele fez a Abraão, Isaac e Jacó. Segundo, porque a terra é dele e ele dá para quem ele quer. Amém? Terceiro, aquela gente que estava habitando a terra de Canaã, que eram os cananeus, eram gente más, gente ímpias, sacrificavam os próprios bebês em sacrifícios aos seus deuses. Era uma gente má e perversa que não merecia habitar aquela terra. Até os arqueólogos que não serviam ao Senhor fez umas escavações lá na terra dos cananeus, em Canaã, e eles encontraram tantas coisas terríveis, como provas das práticas erradas deles, da impiedade, das maldades que eles cometiam, de assassinato, sacrifício de bebês, seus pecados de perversão, que os arqueólogos falaram assim: mas por que Deus não destruiu essa gente há mais tempo? E você acredita que Israel, ao invés de banir eles da terra, Israel se aliou a eles, irmãos? Que coisa terrível. Então vem essa questão: por que Deus expulsou os cananeus de suas terras? Então, assim, como cumprimento da promessa de dar aos filhos de Abraão uma terra para os seus descendentes. E eles também foram expulsos das suas terras, por quê?
Foi a iniquidade e a maldade dos cananeus que causou a sua expulsão. Seria ainda de estranhar que Deus ordenasse a Israel o extermínio dos cananeus? Seria? Teria direito de continuar a existir aquela civilização por mais tempo, irmãos, naquela terra? Uma civilização de tão abominável imundície e brutalidade? Os arqueólogos que têm escavado as ruínas das cidades dos cananeus, eles se admiraram de Deus não haver destruído aquele povo há mais tempo. Os cananeus foram removidos porque poluíram a terra com a sua crassa imoralidade, seus adultérios, seus pecados de homossexualismo e o derramamento de sangue de bebês em seus sacrifícios supostamente religiosos. E se Israel copiasse a religião cananeia, adorando a Baal, eles também seriam expulsos da terra de Canaã, da mesma forma como Deus expulsou muitos cananeus. Então, que união há entre a luz e as trevas? Então, quando Israel se misturou com aquela gente, Israel, imoralmente falando, chegou ao mesmo nível daquele povo que não servia a Deus. Serviu. Israel, nos dias de Gideão, não tinha nenhuma diferença das outras nações. Estava tudo igual. E não era assim que Deus queria. O povo se esqueceu, falou, mas esse foi o povo que eu tirei da terra do Egito. Esse povo está igual os cananeus aqui. Então eles não precisam mais de mim. Aí as opressões vieram. Muitas opressões para a vida do povo. Aí o profeta falou assim, eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Então, Deus pediu para Israel não temer os amorreus. Não temer. Israel continuou vencendo as guerras, continuou ganhando guerras, fez igual Saul. E Saul, ao invés de destruir os amalequitas, fez o quê? Trouxe os bois, as vacas, as mulheres, as crianças, até o rei Agá ele poupou. Então foi isso que aconteceu com Israel. Israel, ao invés de exterminar aquela gente, começou parcialmente, exterminando, ocupando terras. Quando eles chegaram assim, nós já temos terra suficiente para morar, para viver, agora nós vamos nos alinhar com aquele povo. Os israelitas começaram a se misturar com aquele povo, praticando os que eles praticavam, adotando a falsa religião deles para a sua vida, e aos poucos foi se esquecendo das maravilhas que o Senhor fez por eles na terra do Egito. Então, aí você falou assim, pastor Carlos, mas quem são os deuses dos amorreus? Eu vou citar para você aqui. Quais são os deuses dos amorreus e cananeus no Antigo Testamento? Com a chegada dos amorreus, a mistura de raças e religiões trouxe diversos novos deuses para aquela terra, a mistura deles. Dois deles eu vou citar, em especial você já ouviu falar muito, é de Dagon e Haddad, né? Eram os mais conhecidos. Dagon, quem era Dagon? Dagon era o deus principal dos amorreus, era o deus chefe dos amorreus, era o patrono da terra, era Dagon, né? A história diz que ele era o esposo de Astarote, que também Astarote foi deusa dos Sidônios, né? Astarote significa aquela que anda sobre as águas, né? Então foi Dagon e Astarote, eles foram os pais de Haddad. Haddad era outro deus, que era uma divindade que, segundo eles, eram descendentes desses dois. Então as divindades adoradas por eles incluíam outro deus chamado El, que significa o Deus Supremo, Azera, que era a esposa de El, e Baal, que era o chamado Deus da tempestade, e Mote, que era o Deus da morte. Misericórdia, né, irmãos? Mote, Deus da morte. Até o Deus da morte existia entre os cananeus. E Anat, que era a irmã de Baal. Então era essa mistura, era uma família de deuses. E aí Israel começou a se misturar com essa gente, olha só. Aí fala assim, o Israel clamou ao Senhor nos dias dos midianitas. E aí o que é que Deus fez?
Como resposta ao clamor, aí Deus mandou um profeta para reprovar tudo que Israel estava fazendo. Como resposta ao clamor de Israel, Deus mandou um profeta reprovando-os pelo que tinham feito. Então, como resposta ao clamor de Israel, Deus mandou esse profeta desconhecido, a Bíblia não diz o nome dele. Também não importa, o importante é que lá na glória o seu nome está registrado pelas benfeitorias que ele fez pelo povo, entregando a sua vida como canal de bênção para avisar ao povo acerca do que eles deveriam fazer realmente para receber o livramento de Deus. Então, esse profeta Deus levantou reprovando-os pelo que tinham feito. Isto era apenas o começo do trabalhar de Deus em prol do seu povo. Porque o nosso Deus, irmãos, ele vê a aflição do seu povo. Deus conhece a nossa aflição. Não tem ninguém que nos conhece melhor do que o nosso Deus. Então, assim, o nosso Deus, ele vê a nossa aflição, a aflição do seu povo. Lá no livro de Êxodo, conforme está escrito em Êxodo capítulo 3, versículo 9, que nos diz assim: E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Então Deus já no passado ouvia o clamor do povo. Israel ficou 430 anos escravos no Egito, e o povo clamando, e Deus ouviu o povo e levantou um libertador chamado Moisés para os tirar da terra do Egito. Quando eles ocuparam a terra da promessa, Deus levantou ainda 14 juízes para livrar Israel da opressão dos seus inimigos. Toda vez que Israel se convertia, se arrependia, clamava ao Senhor, Deus voltava para eles, levantava um juiz como libertador. Por quê? Quem eram os inimigos que servia de espinho? Era justamente aqueles povos dos amorreus que habitavam a terra de Canaã, aquela gente que Israel fez aliança com eles, não exterminou eles como Deus havia dito, então eles acabaram se tornando um calo no sapato do povo de Israel. Então, até então, Deus ainda não havia se comprometido a livrar Israel da mão dos midianitas. Deus só levantou o profeta para lembrar a eles o que eles haviam feito, convocando eles ao arrependimento. Então, assim, por que Deus, já que Deus não havia se comprometido a livrar Israel inicialmente, pastor Carlos, então qual foi o objetivo de Deus ter levantado aquele profeta para falar com Israel nos dias de Gideão? Qual foi o objetivo? Então, o objetivo inicial, irmãos, era chamá-los ao arrependimento e à conversão. Resposta. O que é arrependimento? Já havia falado em uma mensagem aqui, ó. O arrependimento é uma mudança de coração, de mente, que nos aproxima de Deus. O arrependimento inclui afastar-se do pecado e voltar-se para Deus para obter perdão. Então, só se obtém perdão através do arrependimento. E o arrependimento já é um sinônimo de que a pessoa abandonou a prática, não está mais praticando. Aí é que vem o perdão de Deus. Então, o arrependimento, ele é motivado pelo amor de Deus e pelo sincero desejo de obedecer-se aos seus mandamentos. Quando Deus vê que o homem voltou-se para ele, se arrependeu e está fazendo um compromisso sincero de obedecer a Deus e a sua palavra e aos seus mandamentos, aí vem o perdão de Deus. E conversão, pastor, porque Deus levantou o profeta para convocar eles ao arrependimento e à conversão. E conversão é o quê? Conversão significa ação ou efeito de converter-se. Pronto, o homem se converteu. É uma ação, é uma mudança de atitude. Então, a conversão é quando uma coisa passa a ser outra, você entendeu? Quando a pessoa muda. Eu conheci aquele homem praticando isso, caído na sarjeta, bebia, praticava tanta coisa, estava aprofundado nas drogas, era um homem bravo, violento, espancador, era um homem que não amava, não gostava de ninguém, mas olha como ele está diferente. Ele é outra pessoa. Quando fala que ele é outra pessoa, o velho homem morreu, ele ressuscitou como uma nova criatura para Cristo. Então, conversão é isso, é quando uma pessoa passa a ser outra. Mas pode, pastor, uma pessoa passar a ser outra?
Eu vou ter que voltar ao ventre da minha mãe e nascer novamente para eu ser outra pessoa, igual dizia Nicodemos? Então, conversão como uma pessoa passa a ser outra em quê? Em mudança de atitudes, mudança de caráter. O Senhor muda o viver dele, ele passa a ser uma nova criatura em Cristo. Ele é uma outra pessoa no caráter, nas práticas, no modo de viver, de andar, de pregar, de conviver. Ele não é mais aquela pessoa com aquele velho homem, ele é uma nova criatura com coisas novas na sua vida. Isso chama-se transformação. E Cristo, ele quer transformar o teu viver, transformar o teu caráter e fazer de você uma nova criatura. Se alguém está ouvindo essa mensagem, ainda não aceitou Jesus Cristo como seu Salvador, volte-se para ele imediatamente enquanto é tempo, que o Senhor vai mudar o seu jeito de viver. Se você se arrepender, o Senhor vai converter você em uma nova pessoa, em uma nova criatura, e você vai passar a ser feliz de verdade. Que a única felicidade é a felicidade que Cristo dá. Então, assim, para concluir essa mensagem, a resposta do livramento veio quando o anjo do Senhor se assentou debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita. Então, assim, irmãos, falando sobre livramento, o maior cativeiro que o homem enfrenta não é aquele que aprisiona seu corpo e limita o seu direito de ir e de vir. Esse não é o maior cativeiro. O maior cativeiro na vida do homem é o cativeiro espiritual, né? Porque a prisão espiritual, irmãos, ele encerra o homem numa masmorra de trevas, está lá, pura treva. Algemado ali, sob as algemas do pecado. Aquele que pratica o pecado, irmãos, a Bíblia diz que ele é escravo do pecado. Ele vive na coleira do diabo, debaixo do látego dos vícios deletérios. O mundo está posto no maligno. A Bíblia diz, o mundo jaz no maligno. Está totalmente entregue. O príncipe das potestades do ar, que atua nos filhos da desobediência. Estes vivem na casa do valente, na potestade de Satanás, no reino das trevas. A menos que Jesus, que é o mais valente, resgate-os da casa da servidão, permanecerão debaixo do tacão cruel desse feitor de escravos. Certamente, a maior necessidade do pecador é ser liberto espiritualmente. E essa libertação não se alcança por meio de ritos sagrados, nem pelo expediente do esforço humano. Somente Deus pode libertar os cativos e tornar o homem verdadeiramente livre. Deus quer fazer de você uma pessoa livre e liberto por Cristo. Venha para Ele enquanto é tempo, porque o Senhor te ama. Deixa as velhas práticas e aproxima-te do Senhor. Então, irmãos, naquela época do Antigo Testamento, era muito comum Deus mandar profetas, não é, para repreender o povo de Israel. Um dos exemplos que nós podemos ter foi quando Deus mandou o profeta Elias para repreender Acabe, né? O rei Acabe era um rei de Israel, ele governava sobre a capital Samaria, e ele se misturou com Jezabel, foi um casamento, uma aliança que eles fizeram, e Jezabel trouxe lá Astarote e Baal como deuses para Israel adorar, implantou aquela falsa religião, e aos poucos Israel foi abandonando os caminhos do Senhor. E aí Deus levantou o profeta Elias para repreender Acabe. Então, você pode perguntar assim, mas qual era a função do profeta, quando Deus levantava o profeta para falar com o povo, né? Qual era a função do profeta quando era levantado por Deus? Qual era? Então, a mensagem do profeta, irmãos, normalmente continha advertências ao que colocavam sua confiança em outras coisas e não em Deus. Então, quando Deus via que o povo
passava a colocar sua confiança em outras coisas, nos deuses, nas imagens, na natureza, no sol, na lua. E aí era a hora de Deus levantar um profeta para repreender o povo, porque Deus não queria ver a perdição de Israel. Deus não queria ver Israel sendo condenado por causa da sua ignorância. A Bíblia diz assim que o meu povo perece por falta de conhecimento. Então esse era o objetivo do profeta, chamar o povo para aproximar-se de Deus. Então assim, outras coisas, tais como na sabedoria humana, às vezes o povo depositava sua confiança na sabedoria humana, em si próprio, no exército, no rei, na riqueza, na sua autoconfiança, no poder opressor, depositava a sua confiança em outros deuses. Então assim, constantemente o profeta, ele desafiava essa falsa santidade do povo, a hipocrisia, e tentava desesperadamente encorajar o povo a uma sincera obediência à lei de Deus. A palavra de Deus diz que nós devemos crer nos profetas de Deus e não desprezar as advertências do Senhor. E é o que a gente vê muito hoje. Muita gente não crê mais nos profetas, nos pastores, nos pregadores e não preza mais pelas advertências do Senhor. Nós estamos numa época que o pastor tem que ter muito cuidado para falar com alguém, senão as pessoas se ofendem, sai da igreja, se desvia, se ofende. Ao invés, toma por mal a correção. Toma por mal. E tem gente que fica até inimigo do pastor, quando o pastor vai aconselhá-lo. Vai repreendê-lo por alguma prática errada, não aceita mais a disciplina. Do tipo assim, você não é meu pai? Você não é meu pai? É difícil, irmãos. Então, assim, temos as palavras do rei Josafá, que diz assim, o texto está escrito no livro de 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20, que nos fala que nós devemos crer nos profetas e não desprezar as advertências do Senhor. Essa passagem está escrita no livro de 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20. Palavras do rei Josafá. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperareis. O que é profeta? Você sabe o que é profeta? Profeta é aquele que anuncia a palavra do Senhor para o futuro. É aquele que anuncia as mentiras, desigualdades e injustiças. Né? Então, depois do profeta, aí depois eu vou em outra mensagem, você vai ver que depois do profeta Deus mandou um anjo, né? Porque o profeta antecedeu o anjo. Está escrito lá em Gideão, Juízes capítulo 6, versículo 11, que então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biezrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então, assim, encerrando aqui, Deus, ele ouve o clamor do seu povo. Não é? A partir do momento, Deus enviou o profeta, depois enviou o anjo, aí Deus ouviu o clamor do povo, e aí o Senhor escolheu Gideão através do anjo que apareceu para ele. O anjo não falou diretamente a Gideão, falou ao povo de Israel. E o anjo falou diretamente, exclusivamente a Gideão. Gideão falou, o anjo me apareceu. Vocês ouviram o que o Senhor disse através do profeta, agora o anjo me apareceu. Eu sou o novo libertador de Israel. E foi luta para convencer, viu, irmãos? Luta. Então, assim, aí Deus escolheu Gideão para livrar os israelitas das mãos dos midianitas. Esse texto está em Juízes capítulo 6, versículos 12 e 14, que nos diz assim: Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Então o Senhor Deus olhou para ele e disse: Vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Deus abençoe poderosamente. Até a próxima. Amém.